Então, galerinha, a nossa aula hoje será sobre esportes de precisão e vamos entender um pouco mais sobre o tiro com arco. Para começar, vamos saber o que é esporte de precisão. Esporte de precisão é um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas à pontuação estabelecida em cada tentativa, maior ou menor do que o adversário, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu deixar. Conheçam alguns esportes aí de precisão. Então, nós temos a bocha, o croquet, o curling, a malha, o golfe, o shuffleboard, a sinuca, o tiro com arco e o tiro esportivo. Certo, galerinha? Agora vamos entender um pouco mais do esporte de precisão, tiro com arco. Então, o tiro com arco é uma modalidade esportiva que consiste em acertar uma flecha num alvo circular com o uso de um arco. O objetivo principal, que conta mais pontos, é acertar o centro do alvo. Porém, existem outras marcações que valem pontos de acordo com a posição, ok? Origem e história do tiro aí com arcos. Vem aí de muitos tempos atrás, né? Desde a antiguidade, os homens utilizavam o arco e flecha como instrumento de caça ou armamento de guerra. Mas nesse período a prática era utilizada muito mais como necessidade do que propriamente como esporte ou diversão. Foi a partir de meados aí do século XVI que o tiro com arcos começou a ser tratado como um esporte e foram criados os primeiros torneios. O torneio aí mais antigo que se tem registro aconteceu no ano de 1973, certo? Nos Jogos Olímpicos, o tiro com arco começou a ser uma modalidade de competição nos anos 90, mas ficou pouco tempo, devido aí às diferenças de regras que cada país tinha. Em 1972, o esporte retornou para os Jogos Olímpicos com a adoção de regras únicas feitas pela Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA, ok? No Brasil, o esporte chegou por volta de 1950, mas só chegou a ter regras e uma criação oficial em 1991, com a criação da Federação Brasileira de Tiro com Arco. Assim, o país foi promovendo competições nacionais e internacionais. Em 1972, o Brasil começou a participar dos primeiros campeonatos mundiais de tiro com arco. Conhecendo o esporte, equipamentos como REST, mira, PEP, loop, estabilizadores e pesos são utilizados para que os tiros sejam mais precisos. Neste esporte é importante que o competidor conheça aí bem cada um desses equipamentos e como os manusear para obter bons resultados. Além disso, são utilizados dois tipos de arcos como equipamentos, o curvo e o composto. Com esses arcos, os alvos são de papel ou de material sintético. Para quem utiliza o arco recurvo, é necessária aí uma dedeira, e para quem utiliza o arco composto, um disparador, certo? Todos os competidores devem ter aí como equipamentos roupas e calçados esportivos de tecidos leves, protetor de pulso e protetor de peito, para arqueiros que usam arco recurvo. Objetivos e regras principais do tiro com arco. O objetivo do jogo é acertar o centro do alvo para obter pontos. Quanto mais próximo do alvo central, mais pontos o atirador ganha. No final de uma partida, ganha o arqueiro ou dupla que mais pontos conseguirem, certo? Todos os equipamentos devem passar por uma checagem antes dos tiros. Quem faz essa checagem são os árbitros, ok? Além disso, o esporte tem outras regras, como o arco recurvo não pode
ser mirado com uma fibra ótica maior de 2 centímetros. As dedeiras não podem conter ganchos ou ferramentas. Ao fim das rodadas, os competidores têm que ir até o alvo para checar a pontuação obtida. Esses pontos devem ser anotados em uma planilha, depois devem ticar o alvo que a flecha atingiu e, por fim, retirar as flechas. Tudo deve ser feito nessa ordem. O tempo são de 4 minutos para as rodadas de 6 disparos e o momento que o competidor deve iniciar e concluir seu tiro é anunciado pelo som de uma corneta ou apito. Principais técnicas e movimentos aí de preparação e tiro. Tem a postura, né, que é a pose mais básica e essencial. A preparação, ação feita antes de puxar a corda, realizar a técnica de postura e preparação antes ajuda aí o corpo a produzir tudo corretamente na puxada completa. Enganchar, ação de colocar os dedos na corda, deve ser realizada de forma cuidadosa. Ancoragem, técnica responsável por definir o tamanho da puxada completa. Alvo oficial e pontuação. O alvo oficial estabelecido pela fita é composto por 10 anéis concêntricos, de fora para dentro. Os anéis são das seguintes cores: 2 brancos, 2 pretos, 2 azuis, 2 vermelhos e 2 amarelos dourados. São atribuídos pontos de 1 a 10 para cada anel, sendo o mais externo, branco, de valor 1, pois está mais longe do centro, e o anel amarelo mais interno, de valor 10, por estar mais próximo do centro do alvo. Curiosidades do tiro com arco. Para saber quais são aí suas flechas, os arqueiros escrevem aí suas iniciais nas pontas das mesmas, né? Atualmente, a Coreia do Sul é o país com maior quantidade de medalhas nesse esporte, certo, galerinha? Até mais!